Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel e só faltam 3 capítulos para nós terminarmos esse livro que tem um forte apelo escatológico. Hoje, no capítulo 10, nós veremos o poder do jejum e da oração. Daniel tinha aproximadamente 90 anos nesse tempo aqui dessa história e nós estamos falando de um idoso que era muito fiel e muito temente a Deus. Então já separa sua Bíblia, seu caderno de anotações e vem comigo para mais este estudo precioso da palavra. Vamos lá? Daniel capítulo 10, versos 1 e verso 2 diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra verdadeira envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento daquela visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Então aqui nós vemos o jejum, o famoso jejum de Daniel dos 21 dias. O capítulo inicia falando que Daniel ele teve uma visão e viu um grande conflito. E o que será que abalou tanto Daniel? O povo judeu já havia sido liberto do cativeiro lá da Babilônia, já fazia 3 anos, pelo decreto de Ciro. E Daniel não havia voltado para Jerusalém, talvez pela sua idade. Enquanto os judeus estavam lá reconstruindo Jerusalém, nós vemos que os povos dali tentaram boicotar, tentaram atrapalhar a construção, levando boatos para o rei, que o povo queria prejudicá-lo. Se você abrir a sua Bíblia em Esdras, capítulo 4, dos versos 4 até o 5, você vai ver esse detalhe aí da história. Se lermos também o livro de Esdras, no capítulo 9, versos 1 ao 4, nós vamos ver que o povo que voltou do cativeiro babilônico se misturou com o povo pagão. Vamos ler agora dos versos 3 até o verso 6. Diz assim: Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava a bordo do grande rio Edequel, que é o rio Tigre, e levantei os meus olhos e olhei, eis que um homem, vestido de linho com seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo. O seu corpo parecia o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então Daniel estava à beira desse rio, do rio Tigre, ele viu um ser sobrenatural. E os homens que estavam com ele não viram nada, apenas Daniel. E há controvérsias de quem seria este homem. Uns creem que seja Jesus. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, nos versos 17 e 18, nós vemos similaridades com a aparência de Jesus descrita ali. Outros dizem ser um anjo, né? Mais provável anjo Gabriel, que seria um anjo mensageiro. E Daniel jejuava para que fosse enviado a ele uma resposta ao conflito que ele havia visto. Vamos ler os versos 7 até o verso 12. Diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Transmudeceu o meu semblante e corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés,
porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só. Então Daniel, ele perde as suas forças, ele cai no chão, mas o anjo pede para ele ficar de pé. Nós vemos aí que o anjo diz para ele que ele é muito amado e que desde o primeiro dia que ele levantou o seu clamor subiu até o trono de Deus. E algo muito incrível é revelado a Daniel, que havia grande oposição quanto à sua oração. Vamos ler agora dos versos 13 até o verso 15, diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Então, olha só. Então, fala aí que o príncipe do reino da Pérsia, o diabo, resistiu o anjo, impedindo que o anjo trouxesse a resposta para Daniel. E aí foi necessário Miguel, o anjo Miguel, que significa quem é como Deus, ajudar naquela batalha espiritual. Então o anjo revela outra coisa para Daniel, que a sua visão era para os dias futuros. Naquela época acontecia um conflito na reconstrução de Jerusalém. Havia oposição, como eu falei no começo, e nós vemos que isso se repetirá futuramente. Nós vemos o que aconteceu em Israel, aquela guerra que aconteceu em Israel por disputa de território e tantas outras coisas. E remete também essa passagem à grande tribulação, que nós vamos ver lá no capítulo 11. Vamos finalizar agora, vamos ler do verso 16 até o verso 21, que diz assim: E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo que aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Daniel se refere a si mesmo como servo. Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste? E ele disse, sabe por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Então aqui ele fala que essa luta vai continuar. Então Daniel mais uma vez sofre fisicamente ao ouvir o que o anjo lhe falava. E no texto original hebraico diz que essas dores que Daniel sentia eram semelhantes a dores de parto. Olha só que interessante. Mais uma vez ele ouve que ele é um homem muito amado e ele entende que essa luta, que essa peleja ia continuar. Tremenda essa passagem, não? E o que nós aprendemos com o capítulo 10 de Daniel? Que Deus é Deus de perto, Deus não é Deus de longe, que Deus toca em nós. Nós vimos quando Isaías fala que ele era um homem de lábios impuros, o anjo toca na boca de Isaías. Então, Deus sempre está tocando em nós. Deus revela para nós o que vai acontecer quando nós temos intimidade com o Senhor. Ele revela a nós o que
O que está por vir? Nós vemos também o poder do jejum e da oração, que nós não podemos parar de jejuar e de orar, e que essas são as duas armas poderosas contra a obra das trevas. Havia uma frase que eu havia lido faz um tempo que diz assim: como conciliar os decretos de Deus com a oração? Se tudo já está tudo já está escrito por Deus, vale a pena ainda orar? Olha que frase interessante. E aí nós lembramos da história de Jonas, que Deus mandou ele ir para Nínive pregar a palavra. Ele se desviou pelo caminho, mas depois ele chegou até a cidade, pregou ao povo, o povo se arrependeu e Deus mudou aquele decreto sobre o povo de Nínive. Abraão também, que intercedeu pelo seu sobrinho Ló, e aquele decreto que havia sobre Sodoma e Gomorra não caiu sobre Ló e sua família porque eles foram salvos. Tanto para os decretos quanto para as promessas nós devemos orar. Quando Jesus promete o Espírito Santo, que fala lá em Lucas, capítulo 24, verso 49, a igreja guarda em oração até a descida do Espírito Santo. Então, qual que é a promessa que hoje nós mais nos apegamos? Que Jesus em breve voltará. Então, nós temos que nos apegar a essa promessa, não parar de jejuar, não parar de orar e praticar o nosso trabalho, o ID, falar da palavra a todas as pessoas sem distinção, porque essa é a grande promessa que nos traz esperança, que Jesus virá nos buscar e nos resgatar. Se você gostou desse estudo, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha ele com mais uma pessoa que ama estudar a palavra e eu espero você aqui no estudo de Daniel capítulo 11. Como eu falei, nós estamos quase terminando. Se você ainda não viu os outros vídeos, entra lá no canal, vê a playlist, tem o estudo de Daniel, o estudo de Oséias, estamos falando também de Mateus. E não tem assunto melhor do que falar da palavra. Fiquem com Deus e até mais.